Olá, povo de Deus, 23º domingo do tempo comum, 6 de setembro de 2020. Nossa reflexão bíblica de hoje será a partir de Ezequiel 33, de 7 a 9, da carta aos Romanos 13, de 8 a 10 e do Evangelho de Mateus 18, de 15 a 20. O profeta Ezequiel exerceu seu ministério no século VI a.C. e foi contemporâneo da queda de Jerusalém, em 587 a.C., quando Nabucodonosor invadiu a Judéia e levou para a Babilônia os cativos. Os comentaristas dizem que Ezequiel foi levado para o cativeiro antes da queda de Jerusalém. Mesmo no exílio, o profeta Ezequiel cumpre a função como sentinela do seu povo. Na verdade, o nome Ezequiel significa em hebraico Deus é minha força, ou Deus fortalece, ou ainda Deus é minha fortaleza. Então, desta maneira, a ideia de sentinela na Bíblia tem o papel de guardião, em um sentido simbólico. E no oráculo de hoje vemos a responsabilidade de quem exerce esta função. Diante da injustiça ou da iminente invasão do inimigo, a sentinela tem que tocar a trombeta. Se não o fizer e o injusto morrer ou a cidade for invadida, a culpa é da sentinela, que não cumpriu bem sua missão. Mas se avisar o ímpio e ele não se converter, se alertar a cidade e ela não tomar providências, a sentinela cumpriu sua missão e se eximiu de sua culpa, de qualquer culpa. Na nossa cultura, há frases bem populares que indicam que nós não somos sentinelas da vida alheia. Em outras palavras, que não devemos cuidar da vida dos outros. Esse tipo de mentalidade nos afasta do compromisso, do cuidado com as outras pessoas. Somos responsáveis pela vida coletiva de nossa sociedade, como também devemos estar como sentinelas, não bisbilhotando a vida alheia, mas sim para estarmos sempre disponíveis uns aos outros. O profeta sentinela tem que ter o coração em Deus e os olhos voltados para a realidade, perscrutando sempre os sinais dos tempos. E quais são os sinais de hoje que uma boa sentinela tem que tocar a trombeta para despertar a consciência do povo? Romanos 13, de 8 a 10. Em profunda sintonia com o que dissemos da primeira leitura, temos com o apóstolo Paulo a alerta de que o amor está acima da lei. E que é o amor senão cuidar do bem de quem se ama. Nenhum mandamento será necessário para quem de fato viver no amor. Não devais a ninguém coisa alguma a não ser o amor de uns para com os outros. Bom, essa dívida nunca será totalmente paga, pois o amor aos outros é dever permanente. Santo Agostinho traduzia essa reflexão de Paulo da seguinte maneira: ama e faz o que quiseres. Se calares, calarás com amor, se gritares, gritarás com amor, se corrigires, corrigirás com amor, e se perdoares, perdoarás com amor. E se tiveres o amor enraizado em ti, nenhuma coisa senão o amor serão os seus frutos. Evangelho, Mateus 18, de 15 a 20. Estamos lendo um dos 5 sermões de Jesus na estrutura do Evangelho de Mateus. Esse de hoje é conhecido como o Sermão da Comunidade, que nos apresenta hoje 3 temas interligados e de uma importância muito grande para o relacionamento humano e vida em comunidade: a correção fraterna e o perdão, oração em comum e presença de Jesus no meio da comunidade. Como diz o exegeta jesuíta Padre Adroaldo, cremos no Deus dos laços, das conexões e das relações criativas,
Por isso, podemos entender o nosso evangelho de hoje como aquele que propõe para nós um estilo de vida bastante diferente daquele proposto pela sociedade dos fake news, da mentira, da enganação e do individualismo. Vejamos a correção fraterna. Esse tema é introduzido aqui porque havia problemas na comunidade e dá a entender que havia também uma prática de exclusão de pecadores da vivência comunitária. Por isso, o cuidado de desencadear um processo que organize e dificulte mesmo essa prática, pois o objetivo da comunidade é ganhar o irmão e não o excluir. A comunidade de Jesus não é uma comunidade de puros, mas sim de irmãos que se ajudam mutuamente. O mais importante do processo de correção fraterna é o seu objetivo: ganhar o irmão. Correção fraterna também só é possível num clima de confiança. Se não há confiança, não há correção fraterna, pois quem a faz deve confiar na capacidade do irmão de ouvi-lo e mudar de rumo. Quanto à oração em comum, quando Jesus diz que onde 2 ou 3 estiverem de acordo num pedido ao Pai serão atendidos, Frei Carlos Mestres comenta: a exclusão presente no texto de hoje não significa que a pessoa seja abandonada à sua própria sorte. Ela pode estar separada da comunidade, mas não está separada de Deus. Caso a conversa na comunidade não der resultado e a pessoa não quiser integrar-se mais na vida da comunidade, resta o último recurso: rezar juntos ao Pai para conseguir a reconciliação. E Jesus garante que o Pai vai atender. Há pessoas que verdadeiramente não têm aptidão para o convívio comunitário. Porém, no mínimo se pede que seja capaz de ser solidária, ainda que com um número reduzido de pessoas. E em relação à presença de Jesus no meio da comunidade ou de um grupo mínimo de 2 ou 3 pessoas reunidas em nome dele, é o próprio Jesus que nos garante sua presença. Nesse tempo de pandemia, os cristãos bem informados lamentaram sim os templos fechados, mas não sofreram a crise da orfandade em relação a Deus, pois sabiam que Deus não está encarcerado nos templos, mas presente onde em seu nome as pessoas se reúnem e se unem. E temos ainda no texto de hoje a ampliação do mandato de Jesus dado a Pedro no capítulo 16. Tudo que ligardes na terra será ligado no céu, tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Agora é toda a comunidade que recebe esse poder, indicando que o poder de Pedro só pode ser exercido em comunhão com a comunidade, nunca acima ou isolado dela. Como no texto de hoje se introduz o tema do pecado, se teu irmão pecar contra ti, creio que é bom termos uma palavrinha sobre ele. Como a tradição judaico-cristã teve dificuldade sempre de tratar sobre o corpo, a maior parte das transgressões ficaram focadas na moral sexual. Os pecados da injustiça, exploração, corrupção, nunca pesaram tanto quanto os pecados relacionados com as questões sexuais. Esse comportamento foi acentuado pela moral vitoriana do final do século XIX, em que o capitalismo se desenvolveu de maneira selvagem, brutal, explorando e massacrando os operários, sem que isso fosse considerado como uma transgressão da lei divina. Mas o comportamento sexual das pessoas era vigiado e fiscalizado com lupa. Isso provocou uma deformidade enorme das consciências. O pecado que aparece na nossa leitura de hoje diz respeito às relações humanas e não se reduz a um só tipo de transgressão. Portanto,
pelo nosso texto de hoje, podemos ter um conceito muito mais amplo de pecado e percebermos que pecar contra o irmão pode incluir roubo, exploração, difamação e uma série de comportamentos que prejudicam as relações pessoais, a vida em comunidade e também as relações sociais. Importante moldarmos nossa vida ao amor nas relações, pois, como diz Paulo, quem ama seu próximo cumpriu plenamente a lei. Aproveitemos esse tempo de pandemia para uma revisão séria de nossos relacionamentos e compromissos com uma sociedade de novas relações que seja de fato marcada pelo verdadeiro amor. Um beijo no seu coração.